Olá, gostaria de estar falando um pouco sobre o ser de Deus e seus atributos. Eu gostaria de compartilhar com você, este livro aqui, Os Atributos de Deus, volume 1, de A. W. Tozer, A. Wilson Tozer, volume 1 e volume 2. Uma viagem ao coração do Pai, Os Atributos de Deus, de A. W. Tozer, volume 2. E essa Bíblia aqui, com estudo, Bíblia de Estudo Teologia Sistemática, de Herman Bavinck. Fala sobre Deus e os atributos de Deus. Não é uma tarefa fácil. Resume várias leituras de livros, principalmente teologia sistemática. Eu queria destacar aqui Manual de Doutrinas Cristãs, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Wayne Grudem. Wayne Grudem, da editora Vida. E esse livro aqui, Teologia Sistemática, de Wayne Grudem também, que dispensa apresentações. Falar sobre os atributos de Deus e o ser de Deus, Quem é Deus? A essência de Deus. Atributo, segundo o autor, é aquilo que é próprio de um ser. Portanto, conhecer os atributos de Deus é conhecer o próprio Deus. São aquelas características que distinguem a natureza divina, as quais são inseparáveis da ideia de Deus e constituem a base da razão de suas diferentes manifestações e suas criaturas. Augustus Hopkins Strong, Teologia Sistemática de A.H. Strong. Eu gostaria de me ater sobre a santidade, a justiça e o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade, a justiça e o amor de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia fala sobre a onipotência e a onipresença de Deus, que são chamados atributos comunicáveis e incomunicáveis. Isto é, atributos, entende-se atributos comunicáveis, aqueles atributos ou aquelas características, qualidades e personalidade que a pessoa tem, que o indivíduo tem, no caso de Deus, e que ele comunica com o ser humano. São chamados atributos comunicáveis. E entende-se por atributo incomunicáveis, são aqueles os quais Deus não comunica ao ser humano, que é a onipresença, onisciência, onipotência, onividência. Atributos absolutos e naturais, que pertencem à própria natureza de Deus. Por exemplo, 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, universal, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Espiritualidade, A Bíblia fala em João 4:24 que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E personalidade. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. Então, existem atributos morais, ou seja, que têm as suas relações com as coisas criadas. Com o tempo e o espaço, por exemplo, a eternidade, imensidão ou imensidade, relacionados com a criação, os atributos de Deus, onipresença, onisciência, relacionados com a moral e a ética, veracidade de Deus, misericórdia de Deus, justiça e santidade, de Deus. Os atributos morais
Deus está presente em todas as partes e a sua pessoa não está limitada a nenhum lugar. Deus não está nas coisas criadas. Ou seja, ele não se confunde com a criação, mas ele é o Criador. Santidade, né? Eu quero aqui falar e mencionar o excelente livro do pastor Hebes Carlos de Campos, um pastor presbiteriano, reformado, calvinista, né? Doutor, professor, pastor Heber Carlos de Campos. Os atributos de Deus, o ser de Deus e seus atributos, da editora Cultura Cristã. Ele fala sobre a santidade de Deus, que é um grande atributo moral. Ou seja, ele é retirado, separado do uso comum, no sentido de estar separado, consagrado, cortar, decepar. Vem da palavra kadosh. O kadosh se pronuncia kadosh, kadosh ou hagios, do grego, né? Santo. Ou seja, as vestes sacerdotais, por exemplo, são as coisas separadas para uso fora do comum. Êxodo 28, 2. O lugar específico para a preparação do sacrifício tinha que ser santo. Êxodo 29, verso 3. Os vasos e utensílios, e todo o mobiliário, todos os objetos, os utensílios e vasos do templo que eram usados, eles tinham que ser consagrados a Deus. Ou seja, 1 Reis 8:4, que tem uma conotação moral, a ideia de majestade. Os vasos, utensílios que eram usados para um serviço especial no templo. E o pastor Heber Carlos de Campos, ele fala no seu livro O Ser de Deus e Seus Atributos, ele menciona a palavra santidade majestosa de Deus. Página 323. Deus, ele é glorioso em santidade. Santidade moral de Deus. Ela é estabelecida nas leis santas de Deus para as suas criaturas. Ou seja, separação, dedicação, consagração moral e ética. Separação do pecado. João 34:10 e Abacuque 1:3. Louis Berkhoff, que é um teólogo que escreveu uma teologia sistemática, ele define santidade moral de Deus, esse atributo, que é aquela perfeição divina, em virtude da qual Deus eternamente quer e mantém sua excelência moral, ou seja, aborrecendo o pecado, odiando o pecado e exigindo pureza das suas criaturas morais. A moralidade de Deus está intrinsecamente e intimamente vinculada à sua santidade. Sobre o amor, o atributo de Deus comunicável na sua teologia sistemática na Bíblia, o pastor Heber Carlos de Campos, ele fala no seu livro O Ser de Deus e Seus Atributos, ele fala que o amor de Deus, ele é essencial. Em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus caristas est. Deus é amor. João descreve Deus como sendo amor. Ele não é o amor. O amor não é Deus. Mas, no entanto, Deus, ele é a encarnação
do amor. E Deus é amor. O amor de Deus tem seu nascedouro em si mesmo. O amor de Deus faz parte da sua própria natureza e atributos. Para João, permanecer no amor equivale ou é o mesmo que permanecer no amor de Deus, né? Esse pastor aqui, A.W. Tozer, esse teólogo, ele fala sobre os atributos de Deus. O amor, né? Ele chama amor, no latim, amor ad intra, e o amor ad extra. O amor ad intra, a gente pode definir e exemplificar e comentar que é o amor pelas pessoas da triunidade ou da trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor ad intra, né, é o amor de Deus entre si, isto é o amor intratrinitário, é o amor que Deus se harmoniza intercambiavelmente. Ele ama a si mesmo, ele ama o Pai, ele ama o Filho e ele ama o Espírito Santo. E mais ainda, o amor ad extra pode ser demonstrado ou é demonstrado em favor das criaturas, dos seres criados, né, os seres humanos, fora do ser divino. Ou seja, os seres que não são o próprio Deus, que é o amor de salvação, amor salvífico. O amor eleição, o amor redenção, o amor sacrificial, o amor eterno. Devemos permanecer e viver esse amor de Deus. Misericórdia é uma palavra que vem do radical latim, né? Miser cordis, ou seja, é aquela ideia de ter o coração na miséria, né? Compaixão, miser cordis. E mais ainda, o atributo de justiça, atributo de Deus de justiça, segundo aí o reverendo Heber Carlos de Campos, A.W. Tozer, né? W. Pink, Wayne Gruden, Luiz Berkoff e outros mais aí, né? Herman Bavinck. Existem vários tipos de justiça de Deus na Bíblia e na teologia. A justiça governativa e distributiva, ou seja, e a justiça remunerativa, condicional e meritória, ou seja, é um atributo no qual Deus dá a cada um o que é devido. Tem a ver com débito ou obrigação. É uma chamada adesão à lei, à Torá. Luiz Berkoff, ele sintetiza, ele sumariza, ele define esse tipo de justiça como aquela retidão da natureza divina, em virtude na qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Justo em si mesmo. Luiz Berkoff, ou Lois Berkoff, Teologia Sistemática, da edição Luz para o Caminho, páginas 77 e 78. Aí existem vários textos aqui, Jeremias 12, 1, né? Esdras 9, 15, Salmo 119, versículo 137, Salmo 145, versículo 17, Neemias 9, 18, 1 João 2, 29, 1 João 3, 7, Apocalipse 16, 5 e vários textos, né? Ou seja, justiça. A Bíblia fala em Apocalipse 16, 7 e 16, 5 que os julgamentos do Senhor são justos. A lei do Senhor é justa e perfeita. A lei do Senhor é justa e perfeita.
em Deuteronômio 4:8. Então, diz que Deus é um juiz que julga com equidade. Ele é o seu julgamento de Deus, é um juiz que julga de modo equânime, ou seja, de igual ou igualitário para todos. Existe a justiça governativa. O que é isso? Pastor Heber Carlos de Campos e A.W. Toze, eles definem, o N. Gruden que escreveu esse livro aqui, né? Manual de Doutrina Cristã, Teologia ao Alcance de Todos, né? Da editora Vida, muito bom por sinal. Ele fala que a justiça governativa de Deus significa que Deus impõe e governa, e é governante dos bons e dos maus, ou seja, dos justos e dos injustos. Isaías 33:22 e Tiago 4:12. É o chamado governador, ou governo moral do universo, do mundo, do cosmos. E existe a justiça de Deus, que é um dos atributos, além de amor, além de misericórdia, além de santidade, existe a justiça de Deus distributiva. Ou seja, é a retidão de Deus na execução da lei, que recompensa ou dá galardões aos homens. Isaías 3, 10 e 11, Romanos 2, de 5 a 7, 1 Pedro 1, 17, e aos desobedientes também, Deuteronômio 7, de 12 a 14, e Mateus de 25 a 21, que fala dos desobedientes. Então Deus, ele aplica, por ser perfeito, por ser justo e bom, Deus por si só, ele julga e ele disciplina, né? Ele disciplina todas as suas criaturas ou seres morais. Herman Bavinck, também, que é um teólogo um teólogo sistemático, né? Que fala dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? Eu vou ler aqui esse livro aqui, Teologia Sistemática, né? Teologia com Bíblia com Teologia Sistemática, e Teologia Sistemática de Herman Bavinck e Louis Berkhoff, que são dois teólogos calvinistas, reformados e presbiterianos que eu gosto muito e estudei no seminário na Faculdade de Teologia sobre eles. Os atributos incomunicáveis de Deus. A própria Escritura revela os atributos gerais da natureza de Deus, antes e mais claramente do que revela sua existência trinitária. Deus é independente, todo suficiente em si mesmo, e a única fonte de toda a existência e vida. Yahvé, Yahavé, Yahô, Adonai, é o nome que descreve a essência da identidade, né? Eu sei, eu serei e o que serei. Eu sou o que sou. Então Deus, ele comunica. Daí a palavra comunicável. Ele comunica o seu ser, né? Em amor, em santidade. Aqui fala intimamente a santidade de Deus e a justiça de Deus estão relacionadas, pela qual ele justifica e justamente reivindica os justos e condena os ímpios. A ira de Deus é terrível e deve ser levada a sério. Ainda assim, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, eu estou lendo na íntegra esse livro aqui, de Herman Bavinck, sua teologia sistemática. A ira de Deus é implacável e terrível,
e deve ser levada a sério. Ainda assim, as Escrituras, embora a justiça retributiva de Deus seja real, na sua justiça remunerativa e muito mais proeminente, Deus vindica os justos e eleva à posição de honra e bem-estar este padrão moral, de santidade, de ética, para a justiça terrena também, para reis, juízes, magistrados, o povo de Israel, governantes, ou seja, a justiça de Deus está intrinsecamente ligada com a santidade de Deus e com a retidão, não é? Com o amor de Deus. Então, uma coisa depende da outra. Deus, ele não é injusto. Deus não é injusto. A Bíblia fala, querido e querida, que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o bem e o mal. É uma retribuição e uma justiça forense, retributiva e benevolente. Assim como Deus é santo, ele é bom, ele é um Deus de justiça e santidade, né? Ele, por exemplo, no Salmo 5, verso 5, diz o seguinte, a Bíblia: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, todos os seus juízos são santos. Deus é verdade, e não há nele em Deus injustiça alguma, porque justo, reto e santo é Deus. Deuteronômio 32, 4 e Salmos 5, verso 5. Deus, tu aborreces a todos que praticam a maldade e a maldade. Salmos 18, versículo 24 a 25 diz: pelo que retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Né? Então Deus, ele aborrece a injustiça e a iniquidade. Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Em Lamentações de Jeremias, já concluindo esse vídeo, essa live sobre o ser de Deus e os seus atributos, nós vamos gravar outro depois. Em Lamentações de Jeremias 3, 22 diz: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Vou repetir: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, a infinita misericórdia de Deus e sua benevolência, sua misericórdia, seu amor, benfazejo, ele derrama sobre as criaturas, sobre os seres e entes morais, o ser humano, homem e mulher, porque Deus, no seu arcabouço, na sua natureza intrínseca, né, inerente de ser criador, Deus é santo, Deus é justiça, é justo, e Deus é misericórdia. Esse negócio de falar que Deus perdoa tudo, Deus passa a mão na cabeça, pela Bíblia é uma meia-verdade, porque Deus é amor, ele perdoa tudo, pode tudo, e se chama em teologia e religião de relativismo. Ou seja, não há, tudo é relativo, relativismo e universalismo. Mas a Bíblia que eu creio, que eu leio, que com certeza você que está me assistindo crê e lê e estuda, fala que nosso Deus é um Deus que é fogo consumidor. E Hebreus tem um texto
que eu temo e tremo quando eu leio esse texto. Horrenda coisa horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é, horrenda, horripilante. Em Hebreus 10, se eu não me engano. É cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus é amor? Sim. Deus é graça infinita? Com certeza. Mas também Deus é misericórdia? Sem dúvida alguma. Mas Deus também é justiça e santidade. Então, por ser perfeito, santo, reto e justo, ele não compactua. Quando a gente lê a Bíblia, né? Aqui é uma Bíblia com teologia sistemática de Herman Bavinck, né? Um teólogo reformado, calvinista, presbiteriano. A nossa Bíblia, ela fala que Deus, ele é puro de olhos, que não pode contemplar o bem e o mal, mas também, Deus também, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é complacente, e Deus, ele é lento em ira, tardio em irar-se, grande de rosto, literalmente falando do hebraico, né? Deixa eu ver se a pronúncia está certa. Herek Hap, ou seja, grande de rosto, complacente, piedoso, clemente, tardio em irar-se, lento em ira. Mas a justiça de Deus, a santidade de Deus, não o faz compactuar ou aceitar o pecado, seja de onde for, de quem quer que esteja praticando o mal e o pecado. Deus é implacável na sua justiça e a sua disciplina. Então está aí meu resumo dos atributos de Deus. O ser de Deus e os atributos de Deus. Justiça, amor e santidade. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.